Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui. Levando em conta o que o Lobão falou, eu acompanho muito por fora assim, a música brasileira, tal, mas a música em geral. Mas pelo que vocês estão falando, está acontecendo com a música um pouco que já é a literatura. Com a literatura já acontece. Quem se mete a fazer poesia não ganha um centavo. Eu fiquei 4 anos escrevendo esse livro, ganhei R$ 1.500 e não vou ganhar mais nada. Então, essa coisa da qualidade, o business versus independentes, tal, a literatura é assim, sempre foi. E também essa coisa de procurar o novo gênio, novo gênio, novo gênio. Eu estou procurando o novo gênio agora. Tem uma menina que é quase uma gênia que eu adoro, que é a Angélica Freitas, que a COSAC lançou agora. Mas você olha para trás, tem 3.000 anos de literatura para você ler. E música também. Eu não estou preocupado se o disco saiu em 2010 ou 2009, só ouço de 2009 para cá. Estou ouvindo o Charlie Parker, estou ouvindo o que saiu, é bom, acabou. Então, acho que talvez, eu sinto muito por vocês que já ganharam dinheiro com música, mas talvez vocês vão entrar no que acontece com a literatura, né? Com certeza deve ser ser muito mais independente para sempre mesmo. Porque a gente ainda tem a indústria do show, que não, fazer show, que nos faz ganhar um troquinho ali no dia a dia para viver de música. Com certeza a literatura é mais difícil. Isso daí, um outro problema que eu estava lutando desde os anos 80, época o André se lembra no rádio, o locutor falava de Evaldo Gouveia e Jair Amorim. Se vocês conhecem esse nome é porque falou muito de Lennon e McCartney, Erasmo e Roberto, essas duplas todas. O autor, em geral, geralmente estão fazendo um modelo econômico desse business que não dá certo pelo seguinte. Nesse modelo, você é obrigado a ser autor e intérprete, porque o intérprete acaba se dando até bem nesse novo modelo. Mas se você for só autor, você não tem jeito. Como é que você vai sobreviver? Então, nada está beneficiando o autor e ninguém está falando sobre isso, né? Bom, eu queria falar um pouco, tentar dar chamar para o tema, porque assim, na verdade, estamos aqui, a partir do que o André falou, a gente começou a falar sobre a experiência, de uma certa maneira, a experiência de ouvir música, que virou uma coisa absolutamente vulgar, né? A gente vulgarizou a experiência, porque, como o Lobão falou, no rádio antigamente você dava... Eu posso dizer que eu, que faço programa de rádio até hoje, faço rádio como antigamente, porque eu dou todas as informações a respeito do disco, mas é raríssimo. Eu, entre 1.000 locutores, apresentadores, criadores de programas de rádio ou televisão, que fazem isso. Mas o que está acontecendo nessa coisa da vulgarização da experiência, que é o tema para o qual eu quero voltar, é que a gente não tem, portanto, o tempo de pegar uma letra de música e ver, puxa, olha o que o cara está me dizendo. Não é? Pô, isso daqui mudou a minha vida, porque a música que o Sideral fez, fez parte da minha história por isso ou por aquilo. Do Lobão, lá nos anos 80, foi tema do meu romance com não sei quem. O poema, né, que a gente lê, recentemente estava em cartaz um filme que conta a história do John Keats, que é um poeta romântico maravilhoso, e num certo momento alguém pergunta para ele o que é a poesia. E ele fica um pouco bravo, dizendo que não se define a poesia, mas que a experiência de ler um poema é que te transforma de uma certa maneira. E a gente acaba de receber aqui o Toninho Horta para engrandecer o nosso encontro. Mas eu acho que isso traz, então, a gente de volta para o nosso tema principal aqui, que é o fazer. O fazer da canção, é a arte de escrever uma boa canção e tudo mais, coisa que está se perdendo. Falando em movimentos, eu acho que a gente não tem um movimento hoje, mas concordo com você. Temos aí 1 milhão de pessoas criativas e interessantes, fora do esquema, fora das rádios, fora do sistema, mostrando coisas bacanas. Mas a experiência não se vive mais, né? Toninho, nosso tema aqui hoje é música, o fazer da música, a poesia na canção. E você é um cara que participou do Clube da Esquina, é um grande músico, um cara que é referência, né, para gente que ouve música e para quem faz música também. Então, como a gente está aqui já no calor da discussão a respeito desses temas todos, eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema, sobre a canção, sobre a poesia dentro daquilo que você faz de música brasileira. E aí depois a gente retoma a tal da experiência, que eu acho que estávamos indo para um lugar bacana.
Perfeito, obrigado, André. Ok, gente, boa tarde. Queria pedir desculpas aí, eu achei Mineiro é muito esquecido, né? Estava achando que era 7 horas, era 17 horas. Estava de bobeira na internet, lá no hotel. Mas Achando música. no subsolo, realmente, não tem como o telefone, né? Por acaso eu liguei para Belo Horizonte, e aí, tá tudo bem? Eu super relax, o pessoal falou assim, não, tá tudo bem, só que o pessoal tá louco em São Paulo atrás de você. Então, eu queria pedir desculpa a vocês e aos palestrantes também. Muita honra estar aqui na Bienal. Obrigado aí, Maria Tereza Arruda Rangel, que está coordenando essas palestras aqui. Bom, eu até estou chegando meio de paraquedas, eu queria ouvir mais para poder falar. Mas, enfim, eu sou um músico autodidata, né, comecei a tocar violão com 9 anos de idade. Aos 13 eu fiz a minha primeira música com a minha irmã Gilda Horta, produtora, que é grande amiga do André Midani, dos tempos lá do Rio, das gravadoras, das produções do Gilberto Gil, Caetano, enfim. E eu cresci num ambiente de música, de família. Meu avô era maestro de banda do interior de Minas e meu pai tocava bandolim, minha mãe vai fazer 101 anos agora, dia 1º de setembro, maior alegria da nossa vida, Dona Geralda, ainda lúcida, e tocava bandolim. E eu cresci, mesmo antes de tocar violão, eu nasci ouvindo aquelas orquestrações americanas, eu ouvi de tudo. Né, eu ouvia a música desde a música folclore, os congados lá em Belo Horizonte. Né, com 8 ou 9 anos de idade eu chorava debaixo da cama ouvindo Tchaikovsky, aquelas cordas, aquelas orquestrações maravilhosas. Depois o bolero, né, que foi na época um pouco do samba canção, final dos anos 50, até que a bossa nova me pegou de jeito. Eu tinha 13 anos e fiz a minha primeira música. E minha primeira parceira foi a Gilda, e a gente começou fazendo música até inspirado no Rio de Janeiro e na bossa nova. Minha primeira música era bem em cima do Corcovado, do Jobim e Vinícius, e tinha os 2 primeiros acordes da sequência, e a gente, em vez da gente falar em Minas, a gente já estava falando em mar, né, querendo falar em mar. Mas foi muito legal que a minha terceira música, Flor que Cheira Saudade, também com a minha irmã Gilda, foi gravada por um conjunto que conjunto do Aécio Flávio, que o meu irmão tocava, do qual o conjunto ele fazia parte, era o contrabaixista da banda. Então isso para mim foi uma grande motivação, assim, já com 14 anos, ter uma música gravada, foi uma grande alegria. E aí, e a partir daí eu acho que eu fiquei tão fã dessa situação, ter acontecido tão cedo na minha vida, que durante toda a minha adolescência, compondo, a minha referência e o que eu queria com música na minha vida era agradar os músicos, talvez por retribuir, né, a essas pessoas que me deram crédito tão novo assim. Então, meu termômetro nunca foi o público, né? Nunca fiz música para o povo. Minha música, se eu agradasse o músico, então eu sabia que eu estava no caminho certo, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa legal. E foi assim que eu fui desenvolvendo, naturalmente, né? Estudei um pouco de piano e tal, e até que eu conheci os parceiros do Clube da Esquina, que foi já na virada dos anos 70, né? No final dos anos 60 eu conheci o Bituca, o Milton Nascimento, ele fez uma letra para mim, o Segue em Paz, e foi gravado agora, assim, 20, 30 anos depois, quase, pela Paula Santoro, e até o Bituca nem se lembrava da letra, falou, manda para mim, para eu relembrar e tal, aí ele aprovou a letra de 30 anos atrás, enfim. E logo depois eu conheci o Márcio Borges, o Fernando, e aí que virou, né, assim, uma convivência muito grande, uma afetividade, né, muito intensa, né, e a gente curtia a vida e ao mesmo tempo curtia a canção. Então se falava em cinema, né, em cinema novo, naquela época tinha as questões políticas, né, sociais, econômicas, mas eu sempre estava ligado mais na música, mais no som. As letras quase que eu, né, não me dava muito conta, assim, às vezes uma coisa ou outra, mas assim, até os títulos das músicas eu nunca fui de guardar muito. Mas essa convivência com os meus parceiros foi muito boa, foi muito interessante. Com cada um eu pude ver o diferencial, né? O Brant, por exemplo, fazia sempre me considerou uma pessoa muito simples, então as letras dele falavam de uma forma muito natural, quer dizer, fez história para a cachorrinha dele, para o Jeep e tal. Eu gostava de cantar o falso inglês de uma forma... What I mean you see, what I'm gonna follow him here, left today or my, quer dizer, não tinha sentido nenhum. E ele fez uma letra falso inglês explicando essa situação. Quer dizer, o Márcio Borges já tinha uma outra característica, o Milton já fazia mais canções de amor, e eu fiz algumas letras na minha vida também que
tudo canção de amor, né? Nada político, nada social, mesmo, uma coisa mais romance mesmo, né? Então,